O termo nitrogênio é o gás que compõe 80% da nossa atmosfera, chamado corretamente de dinitrogênio. O elemento nitrogênio é um constituinte essencial de todos os seres vivos, nos quais as proteínas e os ácidos nucleicos são os principais componentes nitrogenados. Os principais elementos biológicos como carbono, nitrogênio, oxigênio e o enxofre estão sujeitos a processos cíclicos comparáveis, dos quais mais importante em termos ecológicos e econômicos é o ciclo do nitrogênio. Os seres vivos desse planeta reciclam continuamente os elementos químicos de que são compostos. Quase todas as áreas agricultáveis desse planeta, a produtividade biológica é determinada pela disponibilidade do nitrogênio inorgânico no solo. Isso significa que em todas as comunidades agricultáveis não altamente sofisticadas, a taxa na qual o ciclo se completa determina a produtividade ecológica. O ciclo natural do nitrogênio é o caminho que esse elemento faz na natureza. Mesmo que o nitrogênio esteja presente na atmosfera, na forma de N2, apenas alguns tipos de bactérias conseguem assimilá-lo nesta forma. Essas bactérias, chamadas fixadores, vivem associadas a raízes de algumas plantas, fornecendo nitrogênio e recebendo em troca abrigos e alguns nutrientes. Quando os micro-organismos fixadores morrem, liberam nitrogênio no solo, sob a forma de amônio. A ação de bactérias formam a amônia em nitritos e nitratos, sendo este último a fonte de nitrogênio mais aproveitado pelas plantas e, consequentemente, pelos animais. A devolução do nitrogênio para a atmosfera é feita pela ação de micro-organismos, chamados de bactérias dentrificantes. Elas transformam os nitratos presentes no solo novamente em gás nitrogênio, que volta à atmosfera. Fungos são mais eficientes na decomposição de matérias pobres em nitrogênio do que as bactérias. Portanto, a taxa de decomposição de matérias orgânicas no solo será denominada pela composição da população de decompositores. A assimilação de nitrogênio. Ele é uma expressão geral para a conversão biológica do nitrogênio orgânico de compostos nitrogenados fixados, como nitrato, nitrito ou amônia. Um vegetal em crescimento ou um micro-organismo no solo assimila nitrogênio como nitrato, convertendo-o em proteína, ácidos nucleicos e outros compostos nitrogenados da célula. Um animal assimila aminoácidos e com eles constrói proteínas e outros polímeros biológicos. Todas as plantas e muitas bactérias reduzem nitrato a amônia, por via de nitritos. A amônia então é incorporada em biopolímeros nitrogenados. Esse processo é chamado de redução assimilatória de nitrato, porque o nitrogênio do nitrato é assimilado em proteína. É o principal processo através do qual o nitrogênio é incorporado no material vegetal, passando deste para um animal. A amônia formada é incorporada primeiramente pela incorporação em aminoácidos e a reação mais comum desse tipo é a formação de ácido glutâmico, a partir do ácido 2-oxoglutárico. A enzima responsável pela reação é chamada glutamato desidrogenase. O glutamato é uma substância-chave na formação de outros aminoácidos e de proteínas. A amonificação. O nitrogênio inorgânico é devolvido ao ciclo, a partir de matéria orgânica, como resultado de autólise, decomposição e putrefação de material biológico, e a forma principal em qual aparece é como a amônia. A etapa de amonificação do ciclo fornece amônia livre à biosfera. São duas classes de bactérias que se mantêm oxidando a amônia ao nitrato. Ambas são formas incomuns de vida. Da mesma forma que as plantas usam a luz do sol para converter CO2 em matéria orgânica, essas bactérias usam a energia da oxidação da amônia para fixar O2. As plantas verdes, que são autotróficas, produzem sua própria matéria orgânica. As bactérias, que são chamadas de quimiotróficas, completam a reação química para a fixação do CO2. A fixação do nitrogênio.
A capacidade de fixar nitrogênio é restrita aos mais primitivos seres vivos, as bactérias. Estas são chamadas de diazotróficas. O primeiro produto a ser fixado é a amônia. Do ponto de vista ecológico e agrícola, as diazotrofas mais importantes são aquelas que fixam em associação com uma planta superior, porque o nitrogênio fixado é suprido exatamente onde é necessário, próximo às raízes das plantas. Em sistemas simbióticos, nos quais as bactérias fixadoras de nitrogênio estão intimamente ligadas com outro simbionte, a transferência de nitrogênio fixado do micro-organismo para a hospedeira é muito mais rápido e eficiente. Muitas cianobactérias fixam nitrogênio e podem ser a fonte primária do seu insumo de nitrogênio na tundra, no mar, em solos rochosos ou devastados. Os principais sistemas fixadores de nitrogênio no mundo agrícola são as leguminosas como ervilhas, feijões, soja, grão de bico, tremoços e alfafa. Todos envolvem a associação de uma bactéria do gênero Rhizobium com uma leguminosa e a bactéria coloniza as zonas das raízes em pequenos nódulos. A nitrificação. A oxidação biológica da amônia a nitritos e nitratos é chamada de nitrificação, e os micro-organismos responsáveis são as bactérias nitrificantes, divididas em dois grupos: Nitrosomonas, oxida a amônia a nitrato, e Nitrobacter, oxida nitrito a nitrato. A amônia, embora seja um nutriente vegetal adequado, é menos eficiente que o nitrato, este preferido pela maioria das plantas. As bactérias nitrificantes desempenham uma função útil ao tornar o nitrogênio da amônia mais eficaz para as plantas. Por outro lado, a amônia é bem retida pelo solo, enquanto os nitratos são rapidamente lavados. A nitrificação pode resultar em perda de nitrogênio naquela região do solo. Do ponto de vista ecológico, o processo de nitrificação tem duas funções importantes, uma benéfica e outra deletéria. Um exemplo seria a lixiviação dos fertilizantes artificiais, que são livres de amônia. A nitrificação pode levar à perda de nitrogênio dos solos e de águas vizinhas, assim ocasionando a contaminação da água potável. A desnitrificação. O processo de desnitrificação é a redução assimilatória de nitrato. Está associado com a oxidação de matéria orgânica. Geralmente o nitrato é convertido em nitrito. Existem vários tipos de bactérias que reduzem o nitrato a dinitrogênio. Este é liberado e torna-se parte da atmosfera.